Hoje é dia 8 de maio, estamos aqui iniciando mais uma live sessions do projeto In-House. Hoje é muito especial, né? E o tempo vai passando e a gente vai se preenchendo de conteúdos interessantes que vão enriquecendo a mente, né? Que o importante é a gente exatamente aproveitar esse tempo como uma grande oportunidade, né, para a gente poder somar. Enfim, eu sou a Raquel Xerém, sempre tem gente nova chegando por aqui, então eu me apresento, criadora do projeto In-House, que nasceu exatamente com esse propósito de compartilhar assuntos diversos que, enfim, vão desde o bem-estar, cultura, arte, aqui a gente fala de música, poesia, enfim, a gente fala de vários conteúdos e assuntos que vão fazer bem para o corpo, para a mente e para a alma, que é isso que interessa. E é muito interessante que quanto mais a gente abre o leque e se abre, a gente vai descobrindo que é infinita as possibilidades de pessoas e assuntos bacanas para a gente poder explorar e trocar por aqui. Então a semana que vem já está aí super recheadinha de assuntos super bacanas e profissionais interessantes. A gente vai falar de economia na segunda-feira. Na quarta-feira a gente vai falar com uma cineasta paulista e que vai trazer assuntos místicos, por incrível que pareça. E na quinta-feira a gente vai conversar com uma chefe de cozinha maravilhosa, e hoje eu não vou contar os nomes para vocês não. Vou deixar surpresa que daqui a pouco a gente vai contar tudo. Bom, eu já avisei por aqui que a gente estreou o nosso canal do YouTube, mas a gente ainda vai divulgar com link, porque a gente vai precisar de 100 pessoas rapidamente para a gente poder efetivar o canal, porque é assim que funciona, né? Então é isso, gente. Eu não vou perder tempo não, tá? Porque é o seguinte, hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com ela, essa profissional multimídia, jornalista e criadora de tantos projetos bacanas que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Entre eles a Agenda Carioca, a Agendinha Carioca e mais recentemente Matildes. Eu faço parte de todos eles e adoro. Ela é a Antônia Leite Barbosa. Vamos visualizar aqui que eu já vi que a Antônia já chegou. E a gente não vai perder tempo, sabe por quê? Porque esse Instagram é fogo, ele não tem peso, ele tira a gente do ar no meio da nossa conversa. Então, vamos lá, aguardando a Antônia, conectando. Olá, Raquel. Seja bem-vinda, queridona. Muito obrigada por me receber. Deixa eu ajustar aqui. Olha aqui, Antônia, quando eu estava falando aqui sobre os seus projetos fazerem parte do dia a dia, eu estou falando a mais pura verdade, porque na verdade é o seguinte, esses projetos hoje, né, falando de todos eles, né? Estou escutando, estou aqui super honrada, estou te ouvindo desde o início. Não, mas é isso, assim, eu vou começar por aí. Eu vou começar dizendo assim que eu acho importante para as pessoas. Eu chamei a Antônia hoje aqui porque assim, eu acho que o propósito é a gente poder usar de exemplos, né, de histórias e trajetórias que inspirem, né, as pessoas poderem se inventar, se reinventar. E eu acho que a Antônia, ela criou realmente assim um meio de comunicação, né, de uma parte assim das agendas em si, desses grupos todos virtuais, né, aonde passaram a ser um vício. Hoje em dia a gente acorda, antigamente a gente ligava para a avó, para a tia, para a amiga, quando você queria uma dica, mas hoje em dia a gente nem perde tempo. A gente vai lá e clica ali e em menos de 1 minuto sempre tem uma amiga querida que às vezes a gente nem conhece, que vai lá acudir, dar uma dica maravilhosa que a gente jamais teria, né? Então ficou assim um Google solidário, onde você vai lá e clica. E aí a minha primeira pergunta é mais ou menos por aí, assim, você se dá conta o quanto a tua criação hoje mudou a vida das pessoas em compartilhar uma ajuda tão à mão dentro da vida das pessoas? E você visualizava isso quando você criou? Bom, você está falando especificamente dos grupos de WhatsApp, né? Que são uma ferramenta recente e fascinante. No momento em que as pessoas estavam super saturadas já e foi um pouco a razão pela qual eu criei o coletivo feminino Matildes,
eu pensei, poxa, eu gasto tanta energia em tanto grupo que não me diz nada, que não acrescenta no meu dia a dia. Já seria um sonho criar um grupo onde eu tivesse uma troca de qualidade, onde eu tivesse reunindo mulheres interessantes que eu gostaria de convidar para vir jantar na minha casa. É verdade. E essa é uma fórmula que eu tenho incentivado outras pessoas a fazerem com as suas redes próximas, porque bom, muito antes de quarentena, né? O grupo começou há um ano atrás, acabou de completar aniversário. Bom, mas antes, deixa eu agradecer esse convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Imagina. A gente já está aí, ó, A gente ensaiando. namora, a gente sai, eu vi o projeto nascer in house e na sua house, né? Eu tive É verdade, é a verdade. oportunidade de Olha, participar participou do primeirão aqui quando da nasceu. primeira E edição. parecem que fazem séculos, mas foi no final do ano passado. Mas esse tempo está passando de uma forma tão intensa, com tanta coisa acontecendo, que já parece que faz assim um tempão, né? É. Bom, só para explicar, então eu criei esse grupo que eu batizei de Matildes, e como eu queria que ele fosse um grupo de trocas mais profundas, insights, notícias, não ficasse na ferramenta do dia a dia da solução prática. Teve um exemplo muito interessante, a gente estava falando da crise do Teatro Municipal e alguém entrou pedindo dica de manicure. Não querendo Diminuir mas a gente tinha assim, uma discussão profunda sendo interrompida pelas coisas práticas do dia a dia. E aí eu criei um spin-off que foi a Agenda Colaborativa. A Agenda Colaborativa é um grupo também para realmente resolver. Hoje está bombando o pedido de cesta para o Dia das Mães. Eu já vi lá, já entrei 3 vezes, já falei. Resolve a vida prática. Né? O negócio é a gente não confundir os assuntos, né? Quer dizer, você tem uma hora assim, né, que você fala, vai para a profundidade. Foi uma forma de setorizar. Mas eu tenho um grupo chamado Agenda Carioca, que eu queria convidar todo mundo a participar no Facebook, que está chegando a 100 mil membros. Esse grupo existe há quase 9 anos. Faço aqui um agradecimento para Simone Alvim e para o Fábio Pignatari, porque sem eles eu não teria conseguido manter esse grupo de pé durante tanto tempo. Ele é um grupo orgânico e colaborativo. Ele é uma páginas amarelas qualificada do Rio de Janeiro. A gente entra lá e pede uma dica de um médico que atenda com plano de saúde tal, de um brigadeiro para a festa do filho. E coisas práticas, né? Toda essa comunidade que segue o grupo, disponível, generosa, disposta a compartilhar seus contatos. Porque eu sempre falo que você não está ajudando um estranho dando uma dica, você está ajudando aquele profissional que te atendeu bem acima de tudo. Aquele marceneiro que veio na sua casa e fez um serviço impecável. Quando você para o seu tempo para indicar ele para alguém, mesmo sendo alguém que você não conhece, você está gerando economia, você está ajudando ele a arrumar mais trabalho. E não tenha medo, porque ele vai sempre ser grato e te atender melhor ainda do que se você achar que ele vai ficar com a agenda cheia, não vai mais ter tempo para mim. Nada me irrita mais do que alguém que quer me dar um telefone, um contato e faz esse disclaimer de, por favor, não divulga. Eu falei, então nem me fala. Não, o teu lema é exatamente o contrário, e eu acho muito interessante exatamente isso, porque eu acho que quando a gente pensa grande, a rede ela se fecha, né, e se expande ao mesmo tempo, né, de uma forma mágica mesmo, porque é exatamente o que você falou, né, quer dizer, ao mesmo tempo que você está ajudando o outro, você está ajudando o profissional que está sendo ajudado, que vai, né, enfim, a coisa vai indo. Né? Eu sei que você é super cabalística, né? Tem uma lei do retorno aí, de você, se você for uma pessoa boa, plantar coisas boas. Eu brinco que o meu casamento foi isso, assim, eu consegui fazer um casamento há 10 anos atrás com 1/3 da verba que custaria, graças à generosidade e às relações que eu plantei, a colaboração de amigos, assim, foi muito bonito, assim. Eu também gastei a minha sorte de uns 10 anos ali, porque deu tudo tão certo, num lugar que podia ter chovido, acidentes podiam ter acontecido. E eu tive essa percepção, eu tive uma gratidão muito grande por aquele dia ter sido abençoado e ter dado tudo tão certo, assim, olha, eu acho que eu estou colhendo aqui o que eu plantei nas minhas relações. Porque além disso, ainda vem com uma energia muito boa, né, assim, das pessoas, que às vezes tem aquelas só trocas de interesses, né, mais frios, né, e quando a gente faz exatamente com essa intenção real mesmo de ajudar, né, e de ampliar, eu acho que aí a coisa vai retornando de uma forma muito verdadeira, né? A Luísa Figueira de Mello está aí dizendo, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Não, essa aí é outra. Essa aí é outra. Um capítulo à parte, uma pessoa que está plantando uma semente linda e mudando também, exatamente entrando nessa história, né? E eu acho que é exatamente assim, a gente está falando aqui de network, mas assim, eu queria voltar um pouquinho e dizer o seguinte, assim,
para mim, você já nasceu com essa história colaborativa e criativa no teu DNA. Até porque, inclusive, eu sempre faço uma pesquisinha ali e descobri que há mais de 20 anos, né? Quer dizer, assim, lá na faculdade, a Antônia novinha já inventou uma revista chamada Geração, é isso? Esta geração. Geração, gente, que já deu o que falar e já movimentou ali o cenário carioca, né? Então, assim, queria que a gente começasse contando um pouquinho dessa trajetória. Assim, como é que você percebeu esse chamado aí dessa parte de comunicação forte? Assim, como é que começou? Então eu vou. Eu não sei se a minha mãe já está aqui assistindo, que ela não perde uma live. A minha mãe foi. Sua mãe mesmo, porque marca na agenda, bota despertador. Eu acho que ela poderia confirmar nos comentários que eu era uma criança super curiosa. Por favor, eu tinha sede de participar das conversas dos adultos. Ela tinha que me expulsar para o meu quarto quando ela recebia um jantar ou amigos em casa, porque eu queria ficar participando de conversa de adulto. Eu queria socializar desde pequena. Eu tenho um amigo no clube que me chama de vereadora desde criança, porque eu falava com todo mundo, eu era comunicativa e eu não via barreira na questão da idade, isso é mundo de adulto, mundo de criança. Eu tinha muita facilidade, muito interesse no universo de outras gerações, né? Uhum. Então, eu acho que eu já cresci fazendo network, porque uma coisa que eu queria falar, ninguém faz network da noite para o dia, gente. Você faz network... exatamente chegar lá, que eu acho que é importante. A gente vai falar aqui. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, eu quando estava na faculdade, eu sempre quis fazer muitas coisas paralelas à escola, curso de teatro, violão. Eu sempre aproveitei esses grupos, esses encontros para potencializar minhas amizades. Eu sempre gostei de ter amigos de muitas tribos diferentes. Isso, para mim, sempre foi uma grande riqueza. Eu acho que colecionar, se eu tenho uma coleção, eu nunca fiz uma grande coleção, mas eu coleciono gente, no sentido... Eu tenho a minha agenda. Haja álbum, né, gente, para poder guardar. Eu tenho a minha agenda de telefone, eu cuido dela com muito carinho, assim. E isso é uma outra coisa que eu vou falar. Não trate a sua agenda por apelidos, indexe, cuide, de vez em quando procure atualizar. Esse é o seu maior tesouro. Eu tive uma experiência de trabalhar antes de fazer essa revista, eu trabalhei 2 anos com a Lene Niemeyer. Ainda na faculdade, experimentando o que eu queria fazer, eu fui ajudar ela. Network maravilhoso. Eu fui ajudar ela a desenvolver produtos terceirizados e um pouco de exportação. E eu percebi as pessoas do telefone do meu lado, ligando para os fornecedores e falando assim: aqui é a Joana da Lene, aqui é o fulano da Lene. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu sou da Lene, eu trabalho na Lene, mas e amanhã, se eu quiser ir trabalhar para Salinas, como é que eu vou ligar para esse fornecedor e falar que eu era da Lene, que agora eu estou na Salinas, que é concorrente, ou qualquer outra marca? Você ficar com seu sobrenome vinculado a uma empresa. E aí, naquele momento, me deu um clique de falar assim, eu preciso usar meu sobrenome sempre, porque esse ninguém tira de mim, esse não vai mudar, amanhã mudo de emprego. E eu posso falar uma coisa? Leite Barbosa não é o sobrenome que ninguém quer ter na vida, porque é um sobrenome comum. Eu fui da geração que tinha o Barbosa da TV Pirata, o Barbosa, lembra do Barbosa? Eu sofri bullying na escola por ter esse sobrenome. Então, as pessoas às vezes têm até um preconceito, sobrenome duplo. É o que veio, entendeu? E eu vou fazer do limão uma limonada, mas eu nunca tive esse... Por isso você não é a Raquel Xerém com CH, CHR, 2SN, que nasceu para soletrar. Que ninguém nunca entendeu. Nasceu para soletrar, né? Literalmente nasceu para soletrar. Mas não abre mão disso, né? Porque é muito, muito importante você associar o seu... E é isso, eu tô 42 anos, a tendência é que a minha agenda só cresça. E é humanamente impossível você organizar uma agenda só com apelidos, com o primeiro nome. Eu devo ter mais 50 Marianas e outros nomes. É verdade. Mari, né? Imagina. Então, assim, cuide da sua agenda com muito carinho. Esse é um dos conselhos que eu queria dar na largada já. Enfim, aí... Mas você me falando, me perguntou da geração. Aí exatamente. Não, assim, e aí da geração foi o teu primeiro momento, né? Que eu queria entender como é que daí você já, né, foi embora e contar um pouquinho só da tua trajetória. Agora, eu quero uma pergunta aqui interessante, aqui, que eu também tenho vontade de fazer. Qual é o teu signo, Antônia? Eu sou aquariana. Imaginei. Aquário... Perguntaram assim, tem gêmeos aonde aí nesse mapa? É aquariana, gente. Eu sou ascendente peixes e lua em gêmeos. Então pronto, faz na lua.
Eu Mas gosto muito conta da então pra trilogia. gente, como é que foi assim Bom, essa aí na história? faculdade eu montei uma revista com duas amigas, a Joana Almeida Braga e a Mariana Salinha. A Geração era uma revista independente que era distribuída. A gente conseguiu durante 2 anos ter um timaço de colaboradores ganhando roscas, era pro bono, né? Todo mundo entendendo que aquilo ali era um veículo que merecia um espaço na cidade, na cena cultural. Essa revista realmente deu muito prazer e deu muito network, abriu muitas frentes, mas não deu retorno financeiro. Então, depois de 2 anos, a gente resolveu, como um último suspiro, bater na porta do Jornal do Brasil e pedir para eles encartarem a revista no intuito de rejuvenescer um pouco a publicação, né? O jornal tinha já uma faixa etária de assinantes, mas não tinha um produto específico para o adolescente, o jovem de 20 e poucos anos. Eles toparam. Eu lembro que eu tive o prazer, a honra de negociar isso com o Ricardo Boechat, né? Nosso saudoso grande jornalista. Ele mandou ele antes, quando eu fui falar de Prolabore com ele, ele mandou eu ganhar um prêmio ESSO antes. Ele deu mó fora, como era típico dele. Querida, vai lá, ganha o prêmio essa, depois Você vai volta. ganhar uma mariola aqui, não entendeu? E tá tudo certo. Botei o galho dentro e a gente começou a gente encartou a revista dentro do JB. A revista depois também não tinha mais fôlego para continuar. O sucesso comercial não acontece da noite para o dia. E a gente resolveu encerrar a publicação e voltar ao jornal para agradecer a oportunidade, quando o Nelson Tanuri, que era o dono do Jornal do Brasil, fez um convite para que a gente escrevesse uma coluna. Eu e as minhas sócias, só uma delas quis ficar comigo naquele momento. Logo depois, um ano depois, ela teve que ir embora do Brasil e eu passei a assinar sozinha uma coluna na revista Domingo, do Jornal do Brasil, Antônia, toda semana. E foi maravilhoso, porque eu sou formada em desenho industrial, mas ali eu virei jornalista na marra. E eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que esse é o ingrediente mais importante aí para o jornalista, né? Você ter curiosidade de gente, curiosidade de fatos e buscar informação. Eu, na época que eu podia andar com a minha scooter pela cidade, meu marido me proibiu. Depois que eu tive filho, Mentira, eu tenho uma scooter, eu adoro. eu era muito irresponsável. Ele fez bem. Eu agora tenho uma bicicleta elétrica, que tem menos velocidade, tudo. Mas eu tinha o prazer de andar pela cidade e ir parando nos lugares que eu achava interessantes, entrando, conversando com os donos. Explorando, né? Porque foi em 2006, já com a coluna há alguns anos, no Jornal do Brasil, que eu tive a ideia de fazer a Agenda Carioca, de fazer o guia impresso. Que ano que foi? Foi em 2006, o lançamento da primeira edição. 2006. E lá, a proposta era reunir endereços menos óbvios, falar do Rio de Janeiro na perspectiva de quem mora, apresentar os donos dos estabelecimentos, quem está por trás dos negócios. Isso foi muito legal, que você faz de uma forma personalizada, né? Que eu me lembro que eu fiz parte dessa agenda, né? Na época com a Alberta e tal, e assim, é exatamente isso. O diferencial é que não era ali um catálogo telefônico, nem né, listas amarelas, né? Era uma coisa personalizada, né? Do porquê que você gostava, inclusive. Qual é a mesa que eu mais gosto naquele restaurante? Qual é o garçom que me atende? Enfim. É o olhar, né? A diferença é o teu olhar, que é a assinatura da tua curadoria mesmo, né? Agora, olha aqui, ó, falando desse tal de network, né, que assim, foi um dos temas que a gente escolheu para hoje, né, assim, é uma palavrinha que está super em voga mesmo, porque ela é fundamental para a gente poder conseguir pontes, ligar pontos, né? E abrir mesmo, expandir as nossas possibilidades, né? E aí eu te pergunto o seguinte, Antônio, para a gente começar a se aprofundar, você acha que o network nasce com a gente no nosso histórico familiar, na nossa escolaridade, nas amiguinhas que a gente vai fazendo ali desde pequena, ou a gente constrói, ou é a soma de tudo isso? Eu acho que é a soma de tudo isso. Quem tem um network familiar larga na frente, no sentido de ter uma vantagem, mas isso só não sustenta. Não adianta você ter todos os relacionamentos da sua família à sua disposição se você não for uma pessoa generosa, cativante, que sabe o timing das coisas. É muito chato, é muito sutil forçar uma barra por uma amizade, ser excessivamente carente e incomodar aquelas pessoas. As pessoas muito poderosas têm horror à subserviência hierárquica. Isso eu aprendi muito cedo também. Você bajular, entendeu? E eu acho que quanto mais poderoso é aquele contato, mais eu tento
fazer uma piada. O humor é sempre, eu acho que o humor é sempre a melhor ferramenta para quebrar o gelo, para fortalecer vínculos, assim. Às vezes requer uma certa audácia, uma certa coragem, né? Você fazer uma piada, mas de uma forma respeitosa e tendo timing certo para colocar. Você tá arriscada a ficar ali sozinha, né? Naquele. E não ter, né? Agora, assim, mas eu acho que tem um lado que é da própria personalidade, sim. Porque eu tenho a Mariana Gross, que é repórter hoje do RJTV, esse fim de semana, ela estava até na bancada do JN, eu morro de orgulho, porque eu vi ela começando, né? A gente é amiga adolescente. E a gente ia para as festas, a gente tinha um ritmo muito parecido, né? E a gente foi, as duas viraram jornalistas muito depois, quer dizer, a gente já tinha uma modus operandi, a gente já tinha um... Porque desde criança, assim, desde adolescente, certas amigas eram uma pedra no meu sapato quando eu chegava numa festa, porque elas não queriam sair do lugar, elas não queriam dançar a hora que eu queria dançar. Você tem que ter um companheiro de festa que tem o seu ritmo, né? Total. Então, às vezes, você vai para uma festa com uma pessoa que nem é tão sua amiga, mas que ela é melhor parceira para aquele evento do que outras, né? Exatamente. Que entra na mesma frequência de sintonia, exatamente. E eu sempre tive uma característica de chegar numa festa e dar a volta olímpica, que meu marido chama de volta olímpica. Eu escaneio o ambiente, eu volto, eu descubro onde é o banheiro, onde é a cozinha, quem está não sei aonde, faço uma lista mental na minha cabeça, isso sem ter uma agenda, tá? Isso é meu. Eu faço esse scanner passo esse scanner na festa, no evento. Aí, quando eu me deparo com alguém, eu falo, poxa, eu tenho que falar com aquela pessoa sobre aquele assunto. Ou, poxa, seria bom eu conhecer melhor aquele fulano ali, porque tô vendo que ele tá com a Raquel, vou pedir para a Raquel me apresentar. Eu já faço um to-do list do evento. Isso na festa. Na festa. Eu não relaxo. Eu tô... E por prazer, porque eu não estou necessariamente querendo nada naquele momento. Às vezes eu até tô. Se eu estiver, por exemplo, prospectando patrocínio para um livro e tudo, aí o meu horário é um pouco mais objetivo, pragmático e sharp. Mas, em geral, eu faço isso pelo prazer de colecionar amigos, de saber que eu vou ter uma conversa interessante com aquele grupo. E aí eu não espero muito. Assim, eu boto uma hierarquia na minha cabeça de o contato que é prioridade, porque as pessoas podem ir embora de repente de uma festa. Então, não fica contando... Você tem que ter o timing, né? Porque, assim, né, tem aquelas pessoas altamente dissituadas que elas viram e não se tocam, interrompem, né, um assunto, uma conversa íntima... Enfim, então esse timingzinho aí é fundamental, né? Quando você vai fazer network com um cara que é casado, que você tem que sempre chegar na mulher primeiro. Exatamente. Você tem que ter cuidado com essas questões. Esse filtro, né? Você tem que ter esse filtro de neutralizar as possíveis ameaças para o sucesso daquele contato. Exatamente. Não, senão vira o contrário, né? Você se queima, inclusive, né? Se você vê que você entra para falar com um grupo que é muito íntimo, que está ali naquela patota, e você se aboleta ali e não vai embora. Tem que saber a hora de entrar e a hora de sair também de uma roda, de uma conversa, né? Você um dia vai chegar naquela atividade, mas você ainda não está naquele patamar ali de... Então... Gente, tudo é timing, né? Tudo é um timing sutilzinho, né? Agora, como é que você aprende isso? Não sei. Ninguém me ensinou a fazer isso. Foi uma sensibilidade que foi sendo... É verdade. Não, mas eu acho que tem regrinhas também, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que tem esse feeling que é nosso, é nato, né? De você estar no lugar de tudo, saber a hora que é para sair, é para parar, é para chegar. Mas eu acho que também tem as regras, isso que você está falando, né? Às vezes a pessoa não se toca, porra, aquele cara tá ali, mas ele é casado, não dá para você chegar ali e a mulher dele tá ali que você não conhece, então são esses cuidadinhos. E aí eu ia te perguntar o seguinte, né? Eu conheço muita gente, né? Você que o diga, mas, por exemplo, tem pessoas que eu fico imaginando aqui, assim, que elas se perguntam, pô, mas eu tô a fim de começar um projeto e eu não conheço pessoas o suficiente, tudo. Como se iniciar, né, um network do zero? Eu sou facinha, por exemplo, assim, se me mandar uma mensagem no WhatsApp, no direct, eu respondo. Ó, gente, a Antônia já é um começo, tá vendo? Eu acho que sim, no sentido de que as pessoas, essa coisa de inacessível, todo mundo checa o e-mail, checa um direct,
se você se colocar bem, com elegância, com ser sucinto numa primeira abordagem, né? De preferência um parágrafo, 2 no máximo, sendo muito objetivo. Eu tenho horror ao cafezinho. Isso foi a Cris Pinheiro Guimarães, minha amiga, que me abriu esse alerta. A gente ri muito com essa história do cafezinho. Por quê, Vai gente? direto ao ponto. Se você vai buscar alguém para sim. pedir alguma coisa, não floreie aquele contato com tô morrendo de saudade, vamos botar o papo em dia, vamos tomar um cafezinho. Porque o cafezinho, pelo cafezinho, é roubada. A pessoa vai te sugar, vai te pedir alguma coisa, vai te pedir dinheiro, vai te pedir contato. Quando alguém quer alguma coisa objetivamente, ela fala assim, tudo bem, a gente não se vê há tanto tempo, como é que você tá? Tô querendo falar com você sobre esse assunto. É melhor, é mais honesto. Porque não adianta, você vai desgastar, vai dar uma volta enorme e no final você vai pedir o que você quer. E a pessoa fala, pô, me tomou um tempo danado aqui, poderia ter ido direto ao ponto. E depois nem pode você ajudar, fazer o contrário. Você pede o que você quer e depois você volta para as amenidades, para perguntar da família e tudo. É verdade. Não, até porque hoje em dia o tempo do cafezinho é complicado, né? Dentro de uma agenda com milhões de coisas para se fazer. Encaixar um cafezinho significa você dispor de um tempo. Então, eu acho que assim, mais uma dica da Antônia aí, né? Quer dizer assim, seja sucinto e objetivo, né? E aí, a partir do interesse de ambas as partes e das possibilidades, aí aprofunda-se e até vai para o cafezininho. Você quebra o gelo minimamente e depois vai. Agora, como alguém não. Quer ver um exemplo simples de uma coisa que aconteceu? Realmente você precisa ter padrinhos para você fazer network, tá? Eu conheci uns engenheiros que tem uma empreiteira chamada Perpétua Engenharia. Eles me chamaram para almoçar, porque um amigo em comum deles me apresentou, dizendo, olha, eu queria muito que você pudesse conhecer esses meus amigos. Eles montaram, eles têm anos de experiência em grandes empresas, eles estão montando uma empresa pequena, boutique. Eu apresentei eles para os meninos da Casa Cor, para as Patrícias. Eu sei que eles foram o apoio à empresa engenheira responsável pela penúltima edição e foram parceiros na última. Quer dizer, de uma apresentação. Agora, como é que você, depois que você tem esse sucesso, né, de ter alguém que foi lá e fez essa ponte, o que é super importante? O agradecimento, o vínculo. Não esquecer quem te apadrinhou, no sentido de, poxa, você tem um projeto que foi um sucesso e o patrocínio veio da apresentação de um amigo. Não necessariamente você precisa pagar uma comissão. Isso não, também claro. Mas você tem que demonstrar, né, assim, agradecer de alguma maneira, né? Assim, Essa semana eu fiz um trabalho que foi indicação até porque de uma não tem amiga. preço, né? Isso não tem preço. Eu fiz um trabalho essa semana que foi uma indicação de uma amiga, acho que ela está até aqui assistindo a Vivi. Eu fui falando para ela, olha, Vivi, rolou, vai rolar, aconteceu. Você ser grato e você lembrar das pessoas que abriram portas para você, porque elas vão sempre lembrar da sua indiferença depois, se você for mal agradecido, assim, pelo network que você permitiu ela usufruir, assim. Eu acho que ser grato pelas... Eu acho é uma questão de educação. Isso é mais educação, total. Ó, Isabelinha Menezes aqui. Isabela está aqui com a gente, botou aqui. Sim, não tem como fazer network com nomes agregados no seu nome próprio. Nome, sobrenome, referência, aí sim. Eu, por exemplo, tenho feito, desde que eu passei a ter filhos em idade escolar, né, e ter um relacionamento com babás, com os avós, eu ponho, por exemplo, às vezes o nome da avó daquela criança no contato da mãe, porque eu acho super gentil chamar ela pelo nome. Eu vou encontrar com ela tanto. E às vezes não vem na minha cabeça, assim. Isso é uma coisa que eu acho super importante, tentar gravar o nome das pessoas. Do porteiro ao... Mas você tem facilidade? Presidente. Você é boa nisso? Eu sinto que está cada vez... Eu já fui muito melhor do que eu sou hoje. Eu sinto que meu HD está cada vez mais... Às vezes eu esqueço nomes muito óbvios, mas por exemplo, é um segundo você abrir a agenda e lá olhar e resgatar aquele nome. Porque às vezes uma coisa que eu faço, que é super importante, quando eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, para fazer com que a pessoa se sinta reconhecida e familiar, eu conto uma história ou eu cito alguma passagem nossa. Nossa, aquele dia que a gente se encontrou ali na fila do Detran, nossa, você resolveu o seu problema? Eu resolvi o meu. Perfeito. Porque não. É uma forma exatamente. Ela, de repente, você não lembrou o nome tudo, mas ela sabe você sabe com quem você está falando, né? E pelo amor de Deus, não constranjam as pessoas. Você lembra de mim?
eu acho uma sacanagem fazer Isso isso. é uma E tem sacanagem. muita gente que tem essa mania de fazer isso. Tem. Mas, sei lá, acho que é uma meio carência, né? Uma coisa assim, tipo, porque não é possível. Um As teste, pessoas um teste falam de isso fé. comigo. Eu sou muito pior que você, porque eu realmente tenho, sei lá, eu tenho déficit de atenção. Eu não guardo o nome, assim, das pessoas. Então, assim, e se eu estiver pensando em outra coisa, meu filho passa por mim na rua, eu passo por ele. Então, assim, as pessoas que se dão comigo já sabem disso e já não me cobram mais. Mas tem que tomar exatamente esse cuidado, né? E tal. E essa ideia é boa mesmo, né? De você, às vezes, não lembra o nome, mas você lembra de todo o ensejo que você, né, Tem uma viveu com ela. técnica com meu marido que eu ou aperto a mão dele para ele já se apresentar primeiro, porque aí o outro responde, sabe? Tipo, a pessoa fala assim, ô Joaquim, tudo bem? Aí a pessoa fala o nome dela e eu ufa. Assim, porque é muito indelicado você estar com o seu marido ou acompanhado de qualquer Não, pessoa e não apresentar. é Ou verdade. então eu falo assim, vocês se conhecem, né? E aí deixa aquela coisa no ar. Essa é péssima. Vocês já Isso se é conhecem, ótimo. né? Ah, Não. claro, tudo bem. Aí passo batido por essa situação. Ou então eu falo mesmo, olha, me deu um branco no seu nome, não estou lembrando, mas eu lembro que a gente fez hidroginástica juntas, grávida do nosso segundo filho, entendeu? Às vezes isso é muito mais afetivo e muito mais importante do que lembrar do nome, do sobrenome. Exatamente. Agora, Antônio, vem cá. Falando aqui da história das Matildes, né, e tudo, eu acho, né, interessante que foi uma história que surgiu assim recentemente, né? E aí eu ia te fazer duas perguntas. Uma, né, assim, como é que surgiu, né? Você meio que já falou um pouco, né, dessa necessidade até de poder segmentar um pouquinho a coisa do colaborativo, né, com a coisa dos assuntos cabeça que rolam por lá. Né? Agora, outra vez falou o seguinte: você já pensou em fazer algum grupo onde entrassem homens? Né? Que às vezes eu fico assim, esse papo de mulher é bacana e tudo, mas é legal, né? Um grupo só de homens eu acho que não funcionaria, porque o homem carioca é na boa, né? Não consigo Eles são. imaginar ele ali. Não, e acho que eles falam menos, né? Seria um grupo meio silencioso. Monossílabo. Ou então virar um grupo que eu não queria nem ver que assunto que ia ter lá, né? Eu tenho alguns grupos mistos. Faço parte do conselho do Jockey Clube, por exemplo. Eu criei um grupo de jockey e amigos. Lá tem homens e mulheres, a gente trata de assuntos do clube especificamente. Com esse formato das Matildes, ou eu faço uma coisa mais ampla, ou só eu ter o privilégio de estar junto com aqueles homens todos não faz muito sentido, né? Na verdade, eu tô muito nessa vibe de um tempo para cá, não nada contra os homens, mas a favor das mulheres. Então, não é o meu momento agora. Eu não me vejo fazendo uma proposta parecida para os homens. Mas vou pensar nisso com carinho. Não, Eu queria enfim. falar uma coisa importante, assim, a gente está falando muito de network, de alimentar a rede, mas você também não pode alimentar essa rede só quando você precisa de alguma coisa, né? Quem só lembra dos amigos para pedir, certamente vai perder pontos e vai perder amizade. Então, também é impossível lembrar de todos os aniversários, mas às vezes... Você sabe que é engraçado? Você está falando uma coisa que é interessante, assim, porque, por exemplo, eu faço parte da agenda colaborativa e vira e mexe, assim, eu peço ajudas e dicas ali. Você sabe que teve um momento que eu pensei, eu falei, gente, eu fico pedindo um monte de coisa aqui, mas, cara, eu acho que eu quase nunca paro para ver o que as pessoas estão precisando para eu também poder ajudar. E eu criei realmente um hábito que é o seguinte: a cada coisa que eu peço, eu ajudo duas. Juro pra você. Então, eu pego, claro, se eu puder, porque às vezes tem um monte de assunto ali que eu não tenho como, né, compartilhar, mas isso é bem legal, porque isso vai gerando, sabe, até uma coisa em você mesmo, de um exercício, né, de troca mesmo, né? Então, assim, eu acho que é interessante Não é isso. uma coisa material, mas você não se sente melhor quando você dá um presente do que quando você recebe? Não, com certeza. Então, é um Com pouco... certeza. Quando eu tenho esse prazer enorme quando eu resolvo um problema de alguém dando uma indicação, ligando. Não, é uma gratificação num outro lugar completamente Hoje a diferente. Anne Meisler, aproveito para divulgar aqui, lançou uma campanha chamada LZ do Bem, onde ela está revertendo algumas obras da loja dela e ela vai doar 5.000 kits escolares. Ela queria fazer essa ação e eu apresentei ela para a ONG Parceiros da Educação. Então, eles costuraram isso junto, a Parceiros da Educação vai fazer chegar em não sei quantas, mais de 15 escolas municipais, esse material. Olha, Prazer de ter juntado essas pontas. Eu tenho uma amiga chamada Renata Reis, que você deve conhecer também. Imagina, claro. Ela brinca que eu sou a melhor ligar pontos que ela conhece.
Com certeza, com certeza. Eu adoro essa definição, assim. Eu sou Mas você muito sabe feliz. que o legal, Antônia, assim, que por isso que eu comecei a nossa live assim, é o seguinte, uma coisa é o teu dom mesmo, de ser um grande liga-pontos mesmo, né, assim, e ponte, né, entre as pessoas. Agora, o mais legal é que isso agora já expandiu de você, e naquele primeiro evento, por exemplo, da Matildes, foi onde nasceu o meu projeto in-house. Entendeu? Porque eu estava com as ideias meio mirabolantes aqui na minha cabeça, né? E, inclusive, você, não sei se foi você ou se foi a Carlinha Knopfler, que, na verdade, me apresentou para Luísa Figueira de Mello, queridona, que está aqui. Enfim, e daí a gente começou a conversar, as coisas foram indo, os caminhos foram, né, seguindo, tanto para ela quanto para mim. Então, assim, a tua legião, entendeu? Por isso que eu falei que já vem atrás, vai seguindo esse teu ritmo. E a coisa vai, né, num Um propósito. ciclo virtuoso, né? De conexões e das pessoas. Exatamente. Os É teus massa. pontos ligaram pontos que vão ligando pontos, entendeu? Agora, eventualmente, você esbarra. Esse evento, por exemplo, que foi um sucesso, né? A gente tiveram 3 percalços, pequenas coisas que aconteceram ali na noite, um acidente que quebrou um objeto, uma pessoa que ficou chateada porque eu mudei ela de lugar, eu estava querendo colocar ela num lugar melhor, ela achou que eu estava Tirando privilegiando ela outra do... pessoa. E aí, no dia seguinte, eu tive assim baixou a bola, falei, poxa, nem tudo é perfeito, né? A gente tem que aceitar essa coisa do universo e a gente tem que lidar com isso de uma forma construtiva, zerar a pedra. Então, assim, relacionamentos com problemas no passado, fale abertamente das coisas que te incomodam e dá um reset naquela relação. Você não vai simplesmente, eventualmente, apagar um episódio simplesmente com o passar do tempo. Claro que aquilo vai doer menos na pessoa, a pessoa... Mas, às vezes, se você sente que tem alguma entrave ali para aquele relacionamento fluir melhor, é melhor ficar vermelho 1 minuto do que amarelo a vida inteira, né? Assim, Tá é bom? melhor você tocar no assunto, É lavar a roupa verdade. suja, discutir a relação, para ela começar leve. Às vezes, cara, às vezes são rusgas assim de adolescente, porque foi lá e ficou com um cara que não Ruminando, gostava. né? Vai ruminando, né? Às vezes, assim, dá até vergonha, a pessoa tem até vergonha de dizer o porquê que ela implica com você. Mas, Nem assim, ela sabe mais, né? nem ela Inclusive. sabe mais, mas... Agora, vem cá, vou até pegar então por aí, porque eu ia exatamente falar com você sobre uma coisa que eu acho muito interessante, gente, assim, porque eu fazendo parte dos teus grupos e de outros grupos, você vai percebendo gestões diferentes, né, sobre os grupos. Porque, na verdade, grupos grandes vão virando verdadeiras comunidades, né, de formiguinhas ali, são 1000 pessoas se falando, se comunicando, e daí você vai vendo posturas diferentes, maneiras de se colocar diferentes, pessoas altamente dissituadas, que realmente nem sabe por onde estava andando a discussão, mas entra no meio colocando exatamente um assunto que já não tem nada a ver, ou burlando as regras, né, que você colocou no grupo, que às vezes acontece, às vezes a gente se distrai mesmo, não se toca. Eu, por exemplo, sou uma coruja. Então, para mim, às 10 horas eu estou lá em pleno vapor. E aí, Você quando já eu vou levou lá, tá lá várias aquele broncas minhas. alarme. Já levou algumas broncas minhas. Várias broncas, tipo assim, aí vou lá e apago. E tudo. Então, assim, exatamente falando sobre isso, né, que eu queria te perguntar, porque eu ia começar perguntando o seu signo, achando que era outro, porque eu falo assim, nossa, a Antônia, né, para gerir isso aqui, né, assim, como é que fica essa parte do controle dessa comunidade em você? Porque eu fico impressionada que você sempre tem um jeito altamente polido e diplomático de dar o seu recadinho, mas você dá. Não tem a menor chance de você não dar o recado. E eu fico imaginando que se você não der, realmente a coisa se perde, né? Como é que é Olha, esse no lado para início, você? olha, eu cheguei a chorar no chuveiro nas primeiras semanas para encontrar esse equilíbrio, criar essas regras Isso que eu e queria ficar saber. firme. Eu tive que dar, não é broncas, mas chamados e falar com pessoas que eu tenho muita admiração, que eu tenho um respeito por uma questão até de idade. E é muito constrangedor, é muito inglório fazer esse papel. Mas eu acho que, a partir do momento que as pessoas percebem a consistência dessa moderação, de que ela não escolhe sexo, idade, prestígio social, que ela é coerente, elas entendem que não é pessoal. Então, já começa por aí. Eu tive algumas amigas no início me ligando, falando, Antônia, você está pegando muito pesado, você está ficando com fama de chata, disso, daquilo. Eu falei, cara, eu vou ficar com fama de chata, vai ser horrível isso, mas é isso, eu tenho certeza que lá na frente o grupo vai perder a relevância, porque
você está falando de um fórum com 250 mulheres. É muito difícil manter aquilo funcionando em harmonia. E eu acho que a gente, até hoje, o grupo tem um ano, ainda tem coisas que a gente, né, enfrenta ali semanalmente, mas as pessoas entenderam e valorizaram. Eu fiz uma pesquisa para perguntar se, por exemplo, fazia sentido ter horário de funcionamento. Foi uma novidade em grupo de WhatsApp, né? Eu coloquei um horário de 9 da manhã às 9 da noite e É às sem... 9, não é 10, não? Não, 9 às 9. Ih, gente, por E isso que ela sem lembrou ali chover. na hora. Eu não sabia, olha, tá vendo? Achei que era às 10, por isso que eu extrapolo. Não, e sem poder fim de semana, porque eu não queria que o grupo fosse um espaço para pessoas carentes, que eu não queria, eu me sinto responsável, eu queria poder desligar no final de semana, e eu não queria ter que fazer uma coisa que eu já fiz algumas vezes, que é fechar o grupo com a ferramenta mesmo compulsória lá, que faz um circuit breaker, né, que você fecha. Falei, olha, somos todas mulheres adultas, não precisa ter a madre superiora do convento com a chave trancando a porta, né? Então, foi uma construção até as pessoas se acostumarem. Tem gente com outros fusos horários. Mas essa regra foi muito bacana. Outra regra que eu recomendo para grupos de WhatsApp é reduzir o número de emoji. Poxa, a pessoa se deu o trabalho de compartilhar uma dica bacana. Ou você tem um comentário interessante para fazer a respeito daquela dica, ou não bota um joinha, um coraçãozinho. Aquilo é uma redução mental. Tem toda a razão. É verdade. Porque, né, ou você coloca... Adoro essa expressão do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que os emojis são reduções mentais. Enfim, e polui. Não, mas tem umas horas que eles se encaixam bem. Por exemplo, o símbolo ali, quando eu olho, já vejo aquela sirene ali enorme, do tipo, fechou o grupo, o cadeadão. Aqueles Imagem é uma coisa são que emojis você da não- moderação, aquilo é diferente. Não, então, tô falando, tem horas que se encaixa bem, tem outras que não acrescentam absolutamente nada, melhor um comentário. Vou colocar aqui o Instagram, vou escrever aqui, só Matildes, porque eu adoraria que vocês seguissem, quem estiver assistindo, porque a gente pega o resultado desse grupo e coloca no Instagram as melhores notícias, a gente está sempre abastecendo esse perfil, criando essas oportunidades das lives também. Depois, Olha a gente aqui, ó. está fazendo in-house, mas a gente está fazendo diariamente lives nas Matildes. O que é? Assim, eu sei. Inclusive, a minha tá lá na fila. Já vai chegar. Você quer vir me dar um beijo? Meu filho entrou aqui, mas tá tudo bem. Não, eu brinco que eu falo o seguinte, live é isso, o cachorro late, o filho entra, meu filho já entrou aqui também, já só fiz assim com a mão, ninguém viu, mas eu fiz assim, tipo, vai. Não, eu falei para eles só entrarem se tivesse sangue envolvido. Ou fogo ou sangue. Fogo ou sangue. Senão não dá. Olha aqui, ó, falando nisso, eu estou achando interessante, porque é sempre as próximas perguntas, a Antônia já me dá a deixa no final, a coisa está fluindo muito bem. Olha aqui, falando em família, eu sei que você é super family, né? E cada vez você vai se engajando em mais e mais projetos. Mas eu, né, assim, quero entender, né, que assim, todo mundo gosta sempre de saber como é que é a receita de cada um, né, para poder conseguir conciliar isso tudo aí, né, e não ficar devendo em todos os lugares. Outro dia eu briguei com a minha irmã, a gente teve uma discussão e ela saiu do grupo Três Irmãs. Como é que é? Mãe e filhas, que eu tenho um irmão também, né? Mas eu tenho um grupo que é mãe e filhas, que sou eu, minha irmã e minha mãe. E ela, em ato de protesto, saiu do grupo. Aí eu fui olhar, a gente tem mais 18 grupos de família em comum. Ela saiu de um. Então, vem cá, Antônia, quantos grupos você tem? Você tem noção? Não, né? Ai, não, centenas. Mas eu achei muito engraçado isso, como a gente vai compartimentando os assuntos familiares. Então, tem, por exemplo, o grupo da minha irmã e meu irmão e minha mãe. Tem o grupo dos genros com a minha mãe. Tem o grupo da família do meu pai. Tem o grupo da família da minha mãe. Tem o grupo da minha família que mora nos Estados Unidos. Então, tem várias variações. E você realmente, eu acho que tem com essa facilidade de criar grupos, você vai setorizando as informações. Então, eu tenho assuntos, pendências do meu pai que a gente precisa resolver, de imóveis. Então, a gente tem grupos com o nome dos imóveis, grupos de assuntos específicos. Nossa, e a gente só fala ali. Porque, realmente, às vezes você precisa voltar. O WhatsApp ainda não criou uma forma muito prática de catalogar, né, o conteúdo. Então, é bom que eles estejam compartimentados em assuntos para você poder... E outra dica boa que eu faço comigo mesma, eu criei um grupo onde estou só eu. Eu criei um grupo comigo mesma. Mentira! Eu criei um grupo comigo mesma. A Antônia, a Leite e a Euzinha. O grupo se chama Euzinha. Euzinha. E tem o grupo da família Saboia. Minha sogra está aqui dizendo a minha família Saboia, a família do meu marido, que
E tem o Grande Família, que o Grande Família é a família do meu marido junto com a minha família. Também tem esse grupo. Gente, que enlouquecedor. Vem cá, querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a hora, assim, no banho? Você larga o celular ou ele é a prova d'água, assim? Aliás, eu sei que eu tenho feito no banho, que tem me dado muito prazer. Eu tenho escutado música desde que começou a quarentena. Eu tenho uma caixinha de som dessas que são água, resistentes à água. Assim, a gente tem que se proporcionar pequenos prazeres nessa quarentena. E escutar música no banho tem sido maravilhoso. Não que eu vá ficar mais tempo no banho gastando água, mas só de dar 2, 3 músicas que você escuta ali já torna aquele ritual maravilhoso. Mas eu estava falando da questão do... Eu estou falando da família, de como é que se administra, né? E agora você me assustou mais ainda. O Euzinha, só falar do Euzinha. O Euzinha é um grupo para você mandar coisas interessantes para você mesma. Você cria um grupo com algum amigo, depois exclui ele e aquele grupo fica sendo só seu. Você fica sendo a única pessoa. E aí, quando eu leio um artigo interessante, eu tenho uma informação perdida que eu quero revisitar, eu mando pro Euzinha, entendeu? Então, no final do dia, eu vou lá em mim mesma e dou uma recapitulada. Antônia, realmente somos... Adorei isso. Eu estou fazendo network comigo mesma, né? Bom, mas enfim, aí eu quero saber como é que teus filhos ficam, que tem agora até o Euzinha, tem... Bom, a gente precisa educar pelo exemplo, né? Eu não tenho sido um exemplo dos melhores, no sentido de que eu tenho passado realmente muito tempo conectada, e agora mais do que nunca. Mas eles entendem, eles brincam, eles implicam. As Matildes, meu filho mais velho, até gravou um áudio outro dia, que essas Matildes, essas mulheres ficam 1 hora sem falar com os maridos. Eu não aguento esse grupo. Coisa mais fofa. Não, eu acho que tem que criar momentos de detox aí, de poder deixar o celular de lado e estar com a família. Apesar de que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente, amore. Agora eu quero saber o seguinte, olha só. Vamos falar aqui assim, como você tem exatamente essa coisa da agenda carioca, eu queria saber o seguinte, em termos de entretenimento, como é que você vê o Rio de Janeiro hoje? Né? Tô falando, não é hoje na pandemia, né? Assim, nos últimos tempos. Tem sido mais difícil para você, tipo assim, como é que você convenceria um turista de vir para cá? Você continua acreditando que o Rio é a cidade maravilhosa? Eu sou muito apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu tive uma emergência dental, saí na rua anteontem, peguei o carro e fui até Ipanema, no consultório do meu dentista que pôde me atender. Eu não saí de casa há vários dias. Eu chorei no caminho. Eu olhei a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu tinha um sol batendo no braço, na janela. A gente take for granted, como é que é essa expressão em português? A gente desdenha um pouco aquilo que está muito fácil, e a gente esquece da exuberância do Cristo Redentor, da topografia da cidade. Eu acho que essa beleza natural que a gente tem no Rio de Janeiro, ela em poucas cidades, você encontra em poucas cidades do mundo. A gente tem um carisma, um charme, uma capacidade de receber. Eu acredito muito na vocação turística, no potencial turístico da cidade. Fico muito triste com o carioca que bate no Rio, principalmente o carioca no exílio, né, que foi para São Paulo e que... É verdade, porque desdenha, né? Desdenha geral. Mas eu estava falando, Antônia, mais na questão até de entretenimento, né? Porque que esse nosso Rio tem uma natureza maravilhosa, que é uma cidade, enfim, para mim realmente também uma das mais lindas do mundo. Eu, né, com certeza concordo com você. Agora eu fico pensando assim, né? Eu hoje estou sócia, inclusive, de um restaurante que é Augusto, né? Cutina, ali na Dias Ferreira, e que, pô, eu adoro, enfim, tem aquela coisa, né, bem carioca, gostosa e tudo, mas eu fico achando, assim, cada vez mais restrito. Aí eu te pergunto o seguinte, se você acha que também dificultou um pouco a maneira das pessoas poderem saber de tudo que está acontecendo na cidade? Então, nessa hora entra a agenda carioca. Eu acho que elas têm que seguir a agenda carioca. Se elas quiserem ficar bem informadas. Estou feliz com a volta da Veja Rio, porque a gente tinha perdido esse veículo. Ai, graças a Deus, verdade. Eu acho que, claro, que a oferta... A gente está falando agora de uma oferta online muito grande. A oferta é enorme, mas tem muito equipamento cultural aí subaproveitado. Por exemplo, a minha sogra que está assistindo aqui foi num evento das Matildes ano passado no Parque Lage, e mora perto, e falou, poxa, eu tinha que frequentar muito mais o Parque Lage do que eu frequento. Então, do lado da minha casa, tem esse jardim exuberante, tem exposições constantes aqui. Eu acho que o carioca,
se acostuma a viver na cidade e usufrui pouco do equipamento cultural e do potencial turístico do Rio mesmo, assim. Então, Quando pegou fogo no museu, deu um branco agora. Eu não tinha levado os meus filhos até hoje. Eu fiquei muito ai, é uma pena. Qual o nome, gente, do museu? Bota aí alguém, se alguém Alguém lembra. bota aí, me deu um branco também. Nossa, e queimou tudo junto, foi uma pena mesmo. Eu até preciso começar a ler aqui algumas perguntas, que tem várias pessoas falando, mas eu queria, assim, eu queria, aqui. antes de você, enquanto você olha as perguntas, deixa eu só fazer uma última ressalva sobre Network. Porque eu estou vendo aqui a Carol Lobo, que é uma amiga querida que eu conheci numa tragédia. A gente se conheceu, a gente se uniu, porque teve um acidente na minha rua que matou um menino e eu me engajei, e ela veio para um grupo de trabalho que veio porque a gente juntas foi cobrada a Sete Rio, da prefeitura, a gente entrou para a Associação de Moradores, ela já participava, eu entrei. Quando você é uma pessoa que está disposta a se doar, seja para a associação de moradores do seu bairro, ou para a associação de pais da escola do seu filho, você vai construindo relacionamentos que não têm preço, que são maravilhosos. Assim. Eu tenho grandes amigas que eu fiz a partir disso, de interesses em comum. Não necessariamente essas pessoas têm uma total afinidade comigo, ou interesses além daquele. Eu não sei, mas você ter um interesse em comum já é um excelente catalisador para um relacionamento, para um network. Então, é muito importante. Tem um livro que eu li, é um livro que está na 50ª edição, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala muito disso, assim, a gente tem que saber ler o ambiente. Se você chega numa reunião, sabe, a pessoa às vezes tem um hobby ali, gosta de pesca, você puxar um assunto por aquilo, você encontra, você vai ter alguma afinidade com aquela pessoa, só precisa descobrir qual é. Exatamente. Não, perfeito. A Isabela botou aqui também, tem gente que não tem gratidão e perde, né, esse intermediador, né, aquilo que você estava falando, a história, né, da gratidão também. Bom, eu ia dar uma aqui de Marília Gabriela e fazer um bate-bola rapidinho, assim. Você podia ter me mandado as perguntas antes. Eu pensei, não, mas é muito facinho, é facinho. Não é daquele tipo assim, botar ela numa saia justa. Não, é só assim, que dá para falar um negócio do Rio. Voltando para a história, né, da coisa da Antônia, o olhar dela do Rio de Janeiro, né? Então, assim, pensei só em 3 coisinhas, assim, tipo, primeiro, melhor programa cultural que você fez nos últimos tempos, antes da pandemia, né? E um lugar que você indica para as pessoas irem, nesse sentido cultural. Vamos lá. Eu acho a Praça Mauá está espetacular ali, o Museu do Amanhã, eu fui ver uma exposição sobre alimento, né, sobre escassez de alimento no mundo. E o próprio acervo do Museu do Amanhã, quem ainda não conhece, é uma visita obrigatória, eu acho que para o currículo de todo carioca. Com certeza. Um lugar romântico para ir amando. Pode ser um restaurante, pode ser um lugar, pode ser um passeio, que tiver a cabeça. Eu tenho um lugar que foi muito especial para mim, para o meu marido, que foi o Palafita aqui do Mário. A gente foi a primeira saída nossa juntos ali, sentar na beira da lagoa ali, para mim me traz essa lembrança. Além de ter a vista para o Cristo Redentor, eu acho muito especial. Andar de pedalinho. Andar de pedalinho, ainda tem os pedalinhos? Acho que tem os pedalinhos. Tem. É um pouco kit, mas é romântico. Não, vem cá, falando em programa, você viu que loucura esse Aliás, negócio? só um parênteses, vale dar uma dica fora do Rio, que eu estou vendo a Liliane Rodrigues aqui, a Fazenda São Luís da Boa Sorte. Querida aqui. A Fazenda São Luís da Boa Sorte. Qual? A Fazenda São Luís da Boa Sorte, a fazenda que ele e o Nestor cultivam, preservaram, resgataram uma fazenda do Vale do Café, que eles preservaram, restauraram. Fica a 2 horas do Rio. É um destino para a família, é um destino para o casal. Foi um dos lugares especiais que eu conheci no último ano e que eu já tive a oportunidade de voltar 3 vezes. Assim, eu tô louca para ir. Já falei para a Lili, eu tô louca para ir. Com certeza. Né? E o que mais? Ah, bom, e aí ia te perguntar um lugar que não pode deixar de ir com os filhos. Você falou Museu do Amanhã, mais alguma dica infantil? A Fazenda da Lili. Fazenda da Lili. Tem atrações para as crianças. Eu acho que o Parque da Catacumba também é muito legal. Um lugar que tem arborismo, tem várias atividades para criança ali. Recomendo. A praia, né, gente? Criança tem que ir para a praia também. Eu acho que
às vezes dá um pouco de preguiça, mas eu gosto muito de ir à praia no Arpoador com os meus filhos. Não, muito bom, muito bom. Bom, aí eu ia te perguntar o seguinte, porque o nosso tempinho está acabando. Eu ia te perguntar se existe algum projeto novo vindo por aí ou já está enough de grupos e assuntos. Eu tenho um projeto novo vindo por aí, mas eu ainda não posso revelar. Deixa ele amadurecer um pouquinho mais. Ótimo, só queria Vai ser saber se tem. Vai ser uma revolução, não vai ser só um projeto. Ih, gente, isso vai dar mais uma live Projeto. boa. É um projeto que vai determinar muito a minha vida profissional daqui para frente. É uma coisa que eu venho construindo desde o fim do ano passado. Acho que não é o momento de falar isso agora, porque eu ainda estou fazendo escolhas, ainda estou me preparando, mas que vem de um chamado, de uma vontade muito grande de fazer mais pela minha cidade, de enxergar essas desigualdades sociais de uma outra forma. Eu tô nessa Gente, construção. ela vai chegar vereadora. Vamos aguardar que a gente ainda vai votar na Antônia Leite Pô, Barbosa. se esse for um projeto, você vai ser minha melhor cabo eleitoral. Opa! Vamos! Agora, olha aqui, última perguntinha, antes que o Instagram corte a gente no ar, é assim, ó. Quais são os seus planos assim que acabar a pandemia? Eu já estava vendo assim, essa pergunta, eu fiquei pensando assim, tipo assim, acabou! O que você vai fazer? Qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Eu quero muito encontrar nessa ordem minha família e depois os meus amigos. Eu tô com muita vontade de ter contato físico com as pessoas. Verdade. Eu tenho pensado muito nas pessoas que estão sozinhas em casa nesse momento, como faz falta. Como eu me pego várias vezes por dia abraçando os meus filhos, meu marido. Tá sendo difícil, mas a gente também está tendo a certeza do amor que nos une aqui dentro de casa, né? E isso, eu acho que vamos todos sair. Eu quero praticar mais solidariedade, eu estou viciada nisso, eu estou todo dia pensando numa campanha, num projeto. Eu acho que certamente a partir de agora eu vou, não eu disse, mas eu vou separar uma parte do meu orçamento para ajudar algum projeto mensalmente, recorrentemente, não só pontualmente como eu vinha fazendo, porque eu estou vendo o impacto disso na sociedade, na vida das pessoas. Eu estou praticando bem e estou viciando nisso. Não, mas isso é uma cachaça mesmo, né? Que foi o que eu falei, exatamente. Isso abre um lugar que não tem mais volta, só tem, né, evolução mesmo a partir daí. Bom, eu sei que semana que vem é meu aniversário, né? Não, calma, ainda falta, mas você está falando esse negócio do touchable, né? Dessa coisa do contato físico, e a gente está aqui realmente fazendo esse grande exercício, porque eu lá atrás falava assim, não, gente, dia 15 de maio, imagina, até lá já acabou essa história toda, né? E a gente realmente está aqui, né, vivendo isso tudo, então a gente tem que viver o dia a dia, o aqui e agora, e quero dizer que esse aqui e agora foi maravilhoso. Entendeu? Obrigada assim, pela oportunidade. Eu vou fechar com uma frase. Posso? É uma oração. Claro. Que eu não consegui descobrir o autor. Que Deus nos dê serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para mudar as que podemos e sabedoria para distinguir entre elas. Maravilhoso. Se tivesse palminhas aqui, todo mundo ia estar aplaudindo. Aí aproveito para deixar o meu Instagram também. Olha, o Instagram Antônia Leite Barbosa, para quem não me segue, e o Somatildes para acompanhar aí o nosso coletivo feminino, homens e mulheres. Sejam bem-vindos. Gente, eu queria pedir desculpas para vocês, assim, que eu sei que um monte de gente perguntou, falou e tudo. Queria agradecer de coração todo mundo que está aqui, que tem acompanhado a gente. Essa live vai estar 24 horas nos stories ao vivo do Projeto In-House, para quem quiser ver, indicar, repetir. E depois vai estar no canal do YouTube, que eu vou já divulgar aqui, tá? Então... Ô, Drica, fala comigo quando você me encontrar de novo. Me manda um WhatsApp aí pra gente conversar, um direct no Instagram. A Drica falou que me encontrou e não falou comigo. Gente, olha aqui, Antonita. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, amor. Namastê. Amém. Papo não falta, né? E oportunidade também não. Beijo, queridona. Beijo, gente. Desculpa, não consegui dar conta de responder. Eu sou estéreo, eu não sou mono. E aí... Não, eu sou mono, eu não sou estéreo. Eu não tenho coordenação motora. Eu preciso nascer de novo. Não, mas que bom, que bom. Eu acho que, enfim, é assim mesmo. É esse dinamismo aqui mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, querida. Beijo, beijo, Tchau, pessoal. Obrigada pelo interesse e pela audiência.